Namorada exigiu que eu pagasse sua dívida e me humilhou na frente das amigas. Minha namorada me exigiu pagar o cartão de crédito dela. Quando disse que não, quis me humilhar na frente dos amigos, mas eu não permiti. Me chamo Douglas, tenho 28 anos e até pouco tempo atrás acreditei que meu relacionamento de quase 3 anos com Francis, de 24, tinha um futuro mais ou menos claro. Nunca tive expectativas grandiosas nem fantasias românticas exageradas. Simplesmente pensava que se ambos trabalhássemos no nosso relacionamento e mantivéssemos uma comunicação honesta, poderíamos construir algo estável. Mas evidentemente não bastou. Conheci Francis quando eu tinha 26 anos e ela 22. Ambos trabalhavam no mesmo edifício em um call center que gerenciava diversas contas de atendimento ao cliente. Eu era funcionário fixo há bastante tempo e ela havia entrado como estagiária de recursos humanos fazendo rotações dentro do departamento enquanto terminava a faculdade. Não vou dizer que foi amor à primeira vista porque não foi, mas sim houve algo nela que me chamou a atenção desde o primeiro dia, em sua atitude tranquila, sua forma de falar sem pressa e a maneira como parecia observar tudo com interesse genuíno. Durante quase 4 meses mal interagimos. Os estagiários vinham e iam e eu havia aprendido a não me apegar muito aos novos porque quase sempre terminavam contratados em outra empresa. Mas Francis ficava mais tempo nas áreas comuns e às vezes coincidíamos na cafeteria onde ela costumava tomar chá em lugar de café. Pouco a pouco começamos a conversar mais, primeiro sobre o trabalho, depois sobre coisas mais pessoais como o que estudávamos, nossos interesses e no que queríamos nos tornar no futuro. Eu sempre tive certa insegurança pela diferença de idade, não porque fosse muita, mas porque quando ela falava de seus planos ou do que sonhava alcançar, eu sentia que ela estava entrando numa etapa em que eu já havia estado anos atrás. Ainda assim, conectávamos surpreendentemente bem. Ambos tínhamos interesse em aprender coisas novas. Curtíamos filmes de ficção científica e gostávamos de sair para caminhar em vez de ir a lugares cheios de barulho. As coisas mudaram em dezembro daquele ano, durante a festa anual da empresa. Aquela noite foi decisiva. Haviam organizado uma festa num salão grande com música, comida e um bar de bebidas que sinceramente era mais generoso do que qualquer um esperava. Lembro que me aproximei da sua mesa quando a vi sozinha mexendo no celular. Seus colegas haviam ido dançar e ela parecia desconfortável. Começamos a conversar desta vez de uma forma mais natural, como se não estivéssemos num ambiente de trabalho. Com o passar da noite ela se aproximou mais, me perguntou se eu tinha namorada. Disse que a surpreendia que eu não a tivesse trazido e quando respondi que estava solteiro há um bom tempo, notei como mudava a dinâmica entre nós. Foi a primeira vez que senti interesse da parte dela. Ela mesma sugeriu dançar, e se sou honesto, eu não sei dançar bem, mas ainda assim aceitei. Entre risadas, tropeços e comentários que só tinham sentido para nós naquele momento, a conexão ficou evidente. No final de janeiro daquele ano começamos a sair oficialmente e para março já éramos um casal. Durante os primeiros meses tudo foi simples. Ambos tínhamos empregos relativamente estáveis, horários compatíveis e a emoção de um relacionamento jovem que ia tomando forma. Não tínhamos grandes discussões nem planos apressados. Ela continuava estudando, se esforçando para terminar sua graduação e conseguir um cargo formal. Eu já tinha vários anos de experiência profissional e embora não me fosse mal, sempre fui uma pessoa muito focada em melhorar meus rendimentos e buscar oportunidades para não depender de um só emprego. Esse pensamento mais adiante seria um ponto crítico no nosso relacionamento, mas naquele momento ela admirava minha disciplina. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. E me conta nos comentários, você teria feito a mesma coisa que o Douglas? Os dois deixamos o call center pouco depois. Eu renunciei porque decidi investir minhas economias em algo que sempre havia querido tentar, em um negócio próprio. Abri uma pequena oficina onde estampava camisetas para empresas, principalmente pedidos no atacado. Não gerava grandes quantidades de dinheiro, mas era estável e o mais importante, era meu. Francis, por sua parte, conseguiu um bom emprego numa empresa de logística dentro do departamento de recursos humanos. Era um cargo formal com benefícios completos e com um horário mais organizado que o que tinha como estagiária. Seu grupo de novas colegas, sem saber, começaria a influenciar profundamente sua forma de ver nosso relacionamento e não precisamente para bem. Os primeiros problemas sérios começaram depois do segundo ano. Antes disso, nossas discussões eram coisas manejáveis, indiferenças de opinião, cansaço, alguma irritação por mal-entendidos. Mas depois começaram a aparecer temas que não existiam antes. Ela falava constantemente de casar, de ter uma casa própria e de ter filhos antes dos 30. Eu não sou contra o casamento, ao contrário, é algo que sempre vi como uma possibilidade, mas não queria fazer por pressão nem para cumprir um padrão social. Meu plano era continuar economizando e quando estivéssemos mais estáveis dar o próximo passo. Foi aí que Francis começou a se comparar com suas colegas do trabalho. Quase todas eram casadas, várias já tinham filhos e algumas inclusive continuavam estudos com apoio financeiro de seus esposos. Era um tema recorrente entre elas e Francis parecia se sentir atrasada, como se sua vida avançasse mais devagar que a das outras. Eu tinha um carro antigo, um Mustang de 1999. Era meu projeto pessoal desde antes de conhecê-la. Não era um carro luxuoso, mas tinha valor
sentimental para mim, embora precisasse de trabalho mecânico e estético, funcionava perfeitamente para minhas necessidades diárias. Durante um tempo quis restaurá-lo, mas quando começamos a falar de economizar para uma casa, decidi parar de investir nele e destinar esse dinheiro ao nosso futuro. Ela sabia disso, sabia que eu estava fazendo sacrifícios, mas quando seu ambiente de trabalho começou a influenciar sua maneira de ver as coisas, deixou de ver como um esforço e começou a ver como uma obrigação. Sentia que estava cumprindo uma lista de requisitos em casa, casamento, estabilidade, propriedade, rendimentos crescentes. E se eu não acelerasse esse processo, então algo estava errado comigo. Os últimos meses foram pesados. Discutíamos com mais frequência e por motivos mais profundos. Já não se tratava de detalhes menores. Eram conversas carregadas de frustração onde ela insistia que eu devia dar certeza, mostrar compromisso, demonstrar que queria algo sério. Eu respondia que já estava trabalhando nisso, que o processo levava tempo, que preferia economizar de forma responsável antes de me comprometer com um crédito que nos afogaria financeiramente. Mas parecia que nada do que eu dizia era suficiente. Tudo piorou quando me convidou para uma reunião com suas novas amigas. Foi num sábado à tarde num restaurante pequeno onde se reuniam de forma regular. Eu aceitei porque queria conhecê-las. Acreditava que isso podia ajudar a entender um pouco mais o contexto que Frances estava vivendo. Assim que chegamos, soube que não me encaixaria. Não porque fossem pessoas ruins, mas porque suas conversas estavam centradas exclusivamente em casamentos, gravidezes, reformas de casas, eventos familiares e logística doméstica. Era como se todas vivessem na mesma bolha. Durante a noite notei como faziam comentários que, embora parecessem brincadeiras, tinham um pano de fundo muito claro. Uma delas disse que seu esposo havia comprado um carro novo como presente de aniversário. Outra comentou que já estavam vendo terrenos para construir uma casa e outra falou que seu esposo queria ter outro filho porque já era tempo. Fiquei calado durante a maior parte da reunião ouvindo. Frances participava ativamente embora não dissesse diretamente. Notei que começava a se comparar com elas. Não com má intenção, simplesmente estava absorvendo todo esse ambiente onde a estabilidade material imediata era o tema principal. O ponto crítico chegou quase no final. Uma de suas amigas, enquanto falavam de como tinham sido seus noivados e casamentos, disse entre risadas que alguns homens demoram demais para formalizar. A frase parecia dirigida ao ar, mas a forma como olhou para Frances dizia outra coisa. E Frances, sem pensar, respondeu: na verdade é que sim, está demorando. Vamos ver se não chega outro e me rouba. Todas riram, mas não foi uma risada leve. Foi esse tipo de risada que te faz sentir observado, avaliado, questionado. Outra amiga acrescentou: tomara que você não seja a do processo, amiga. Mais risadas, mais olhares. Eu tentei manter a calma, mas internamente me incomodou. Não porque acreditasse que Frances realmente pensasse isso, mas porque disse na frente de pessoas que mal me conheciam num ambiente onde a pressão social era tão evidente quanto o barulho do lugar. Durante o caminho de volta para sua casa, a confrontei. Não gostei do que você disse. Falei sem elevar a voz. Aquilo de vamos ver se não chega outro e me rouba o ponto. Ela respondeu de imediato, como se estivesse esperando. Era uma brincadeira. Não exagera. Se você tivesse dito outra coisa, eu entenderia. Mas isso não foi uma brincadeira. Foi uma comparação. E na frente delas, Frances virou a cabeça para a janela. Você nunca quer aceitar que está demorando. Não estou demorando. Estou economizando. Estou tentando fazer as coisas bem. Pois não parece. Foi tudo o que disse. O resto do caminho foi em silêncio. Quando chegamos na casa dela, tentei falar de novo, mas ela já estava irritada. Disse que eu sempre encontrava algo para estragar as coisas, que levava tudo muito a sério, que não sabia ler o ambiente. A discussão durou quase 2 horas. Nenhum cedeu. Nenhum quis escutar realmente o outro. Eu pensei sinceramente que tinha sido só mais uma discussão. Acreditei que conversaríamos, que ela entenderia que passou dos limites, que as comparações eram absurdas, mas não aconteceu nada disso. Com o tempo, Frances mudou. Não de repente, mas em detalhes. Começou a se comparar com suas amigas em tudo, a casa, a roupa, as viagens, a vida que tinham. E como elas tinham mais, ela sentia que também devia ter. O problema é que não tinha como sustentar esse ritmo. Foi aí que começaram suas dívidas. Eu notei quando começou a chegar com roupa nova toda semana. Roupa cara, maquiagem de marcas que nunca havia comprado, saídas mais caras, pequenos luxos que antes não lhe interessavam. E não era porque eu não quisesse que ela se desse presentes, mas porque seu salário simplesmente não alcançava para esse estilo de vida. E o meu também não estava para manter 2 vidas. Um dia chegou chorando na minha casa. Não me procurou para falar nem para desabafar. Chegou diretamente com os olhos vermelhos tremendo, dizendo que não podia pagar seu cartão de crédito, que o banco estava ligando, que não sabia o que fazer, que aquele mês havia passado um pouquinho porque precisava de roupa para reuniões, para seu trabalho, para não se ver inferior ao lado de suas amigas. Esse dia cometi um erro que naquele momento acreditei que era um ato de amor. Paguei o cartão. Ela se acalmou, me abraçou, me disse que eu era o melhor homem que havia conhecido, que não voltaria a se descontrolar, que ia mudar, que só precisava desse empurrãozinho. Eu acreditei, mas depois daquele dia, tudo virou costume. Cada vez que se endividava, e se endividava frequentemente, vinha chorando comigo, sempre com a mesma história, que não podia pagar, que a vida era injusta, que suas amigas tinham homens que proviam, que porque ela tinha que ficar para trás. Eu tentei colocar limites. Disse várias vezes que parasse de comprar coisas caras, que diminuísse o ritmo, que não tinha por que se comparar. Ela chorava, dizia que sim, que eu tinha razão e no dia seguinte chegava com um vestido novo. Passaram meses assim até que chegou a segunda reunião com as amigas. Desta vez iriam
iriam também os namorados e esposos. Eu não queria ir. Ela insistiu, disse que se eu não fosse a fazia ficar mal, e suas amigas já perguntavam por que ela sempre estava sozinha, que iam pensar que eu a isolava. No final aceitei, mas já ia predisposto. Horas antes da reunião começou o conflito do dia. Ela me pediu dinheiro para pagar o cartão daquele mês. Eu disse que não, que já estava cansado, que não era normal que eu estivesse pagando tudo, que ela tinha que se controlar. Ela se enfureceu. Me disse que eu não entendia o quão difícil era ser mulher num ambiente onde todas tinham mais, que era fácil para mim dizer que não gastasse, porque eu não era quem tinha que se ver bem, que eu tinha mentalidade pobre. Guardei para mim. Não quis fazer uma cena antes de chegar, mas já íamos tensos. Quando chegamos, tudo se sentia falso. Caras sorridentes, comentários disfarçados de brincadeiras, comparações disfarçadas de piadas. Eu já sabia como funcionava esse grupo. Era uma competição silenciosa, uma corrida de quem tinha o namorado mais generoso, o esposo mais provedor, o parceiro mais homem. No momento, uma delas levantou seu celular novo e disse: "E meu esposo acabou de me comprar este iPhone. Não está lindo?" O esposo sorriu orgulhoso e Francis, sem pensar um segundo, soltou: "Nossa, que sorte. Tomara que todos os homens fossem assim amorosos." O esposo da amiga me olhou e disse: "Essa doeu, Douglas." Todos riram. Eu só fiquei calado. Senti vergonha, irritação, desconforto. Não porque eu quisesse comprar um iPhone para ninguém, mas porque já não era uma brincadeira, era um ataque disfarçado. Mais tarde, Francis perguntou se alguma de suas amigas também estava endividada. Uma disse: "E eu não me preocupo com isso. O cartão está no nome do meu esposo. Ele se encarrega. Eu só aproveito." Todos riram. Francis, não. Francis me olhou como se eu fosse a causa de todas as suas frustrações. E aí explodiu. De repente começou a chorar na frente de todos. Não um choro leve, foi uma cena completa. "Por que não pode ser assim?" me gritou na frente de toda a mesa. "Por que você não pode ser um homem que provê?" Todos se calaram. Os esposos largaram os talheres. As amigas abriram os olhos. Eu respirei fundo e respondi: "E eu venho pagando o seu cartão todos esses meses. Resolvi os problemas que você mesma se causou e ainda assim você diz que não sou um homem que provê." Ela se limpou as lágrimas e disse: "Desta vez você não quis pagar. Como quer que eu fique tranquila nesta reunião se não sei o que vou fazer com essa dívida? Como espera que eu sorria? Por que você gasta mais do que tem?" Respondi: "Você não consegue se controlar. Um homem pagaria sem perguntar." Ela me interrompeu: "Olha para eles. Eles sim são homens. Você não chega nem aos pés deles." Os namorados e esposos ficaram gelados. Ninguém sabia o que dizer. E foi aí que eu cansei. "Você é uma menina mimada", disse a ela, com ciúmes de não ter os mesmos brinquedos que compraram para suas amigas. "Você gasta todo o seu dinheiro em bobagens. Eu pago tudo e ainda assim você me fala assim. Sem mim, teriam penhorado até sua cama." Ela apertou os dentes. "Você se acha um herói por pagar alguns meses. É patético. Nem sei por que estou com você." Eu assenti. "Perfeito. Vamos terminar com isso. Não vou pagar mais nada. Se afogue na sua própria irresponsabilidade." Me levantei e caminhei para a saída. Ela veio atrás de mim. "Espera. Estamos alterados. Podemos conversar bem. Não me deixe assim. Não me chame de amor", disse sem olhá-la. "Vá com os namorados das suas amigas. Esses são os homens. Você não sabe nada da vida. Você idealizou uma versão infantil do que é um relacionamento. Foi só um impulso. Não quis dizer isso. Não me deixe sozinha", disse chorando. "Agradeça que eu não vou te cobrar o que já te dei." Naquele momento, um dos namorados interveio. "Cara, que vergonha. Você não se sente mal por falar assim com uma mulher?" "Acho que ela tem razão. Você é pouco homem." Me virei, olhei ele de cima a baixo. Bastou um segundo. "Bom, de homem com certeza você sabe muito", disse a ele. "Quando vi vocês, não soube quem era a namorada. Você está mais feminino que ela." Ele ficou calado. Todos ficaram calados. E eu fui embora. Não olhei para trás. Nos dias seguintes, Francis me escreveu várias vezes. Mensagens longas, chorando, dizendo que precisava que eu ajudasse com a dívida, que estava desesperada, que não sabia o que fazer. Eu li tudo. Não respondi nada. Não por orgulho, mas porque sabia que se respondesse ia voltar ao mesmo ciclo de sempre. E eu já não queria viver assim. Atualização. 3 meses depois. Tudo isso aconteceu há 3 meses. Às vezes ainda me custa acreditar até onde tudo chegou. Não porque eu sinta falta do relacionamento, mas porque agora que vejo com distância, entendo o nível de desgaste emocional em que estava vivendo sem me dar conta. Foi como sair de um quarto onde havia um zumbido constante. Quando finalmente você fecha a porta atrás de si, nota que por anos havia um barulho que você já dava como normal. A razão pela qual escrevo isto agora não é porque me tenha ficado alguma dúvida ou porque me sinta culpado. Faço isso porque há uns dias recebi uma notícia que me deixou gelado. Não por tristeza nem por raiva, mas por uma espécie de choque que me fez revisar as coisas de outro ângulo. Um amigo meu trabalha na mesma empresa onde ela estava. Desde que terminamos, eu me afastei completamente da vida dela. Não a segui nas redes sociais. Não perguntei por ela. Não quis saber nada. Mas esse amigo me escreveu sem rodeios e me soltou a bomba. Francis foi demitida por desviar recursos da empresa para sua conta pessoal. No início acreditei que era um exagero ou um mal-entendido, mas ele me contou tudo com detalhes. Disse que há semanas alguns funcionários reclamavam porque seus salários chegavam incompletos. Não era normal, mas a maioria pensava que era um erro de sistema ou um problema de contabilidade. Várias pessoas começaram a abrir reclamações e o departamento de recursos humanos, junto com finanças, revisou os movimentos internos. Foi aí que tudo desmoronou. Segundo o que me explicou, rastrearam os fundos faltantes e descobriram que
estavam sendo redirecionados para uma conta que resultou ser dela. Não havia forma de justificar, não havia margem para um erro administrativo. Era roubo direto. Meu amigo disse que a chamaram em plena jornada de trabalho e que nem sequer a deixaram voltar para sua mesa. Ele me descreveu a cena embora tentei não imaginar. Minha cabeça fez por si só. Me contou que 2 seguranças a escoltaram pelo corredor enquanto todos olhavam. Ao que parece ela continuava negando tudo, dizendo que era uma confusão, que isso devia ser parte de um erro contábil, que alguém mais havia usado seu login, mas já tinham todas as provas. E quando chegou na porta principal do edifício, havia uma viatura esperando do lado de fora. Não sei se aprenderam ali mesmo. Meu amigo não quis inventar detalhes, só me disse que a viram falando com os policiais, chorando, tentando explicar algo. Até hoje não sei em que terminou tudo isso, se aprenderam formalmente, se estão investigando ou se conseguiu algum acordo temporário. Não me interessa me meter, mas a notícia me golpeou por um lado que não esperava. Não porque eu ainda sinta algo por ela, não porque me dê prazer que esteja passando por isso, porque não dá, mas me fez pensar no deterioro tão forte que vinha carregando desde antes mesmo de me conhecer. Me fez recordar todas aquelas vezes em que Frances agia como se a vida lhe devesse algo, como se sempre precisasse demonstrar que estava no nível de suas amigas, como se comprar coisas fosse a única maneira de validar seu valor pessoal. Ela confundia bem-estar com aparência, estabilidade com status e carinho com dinheiro. E olha, não digo isso de um pedestal. Eu também cometi erros graves. Um deles foi acreditar que podia salvá-la pagando tudo. Na minha cabeça, naquele momento, via como um ato de amor, como se colocar dinheiro sobre um problema emocional profundo fosse suficiente para apagar um incêndio. Foi ingenuidade e também necessidade de sentir que estava fazendo o correto. Esse é um erro que agora vejo com muito mais clareza. Depois penso na cena naquela reunião quando me gritou que eu não era um homem, que os verdadeiros homens pagam sem perguntar, e agora vê-la envolvida em roubos me faz entender que aquela frase não vinha de uma raiva momentânea, era um sintoma de um padrão que carregava dentro há muito tempo. Frances não sabia viver sem se comparar, sem aparentar, sem preencher vazios com coisas. Sua vida era uma competição imaginária na qual sempre ia perdendo e quando já não pôde continuar gastando o que não tinha, começou a pegar de onde sim podia. Isso não a justifica, mas sim me faz entender muitas coisas que eu no momento interpretei como simples capricho ou falta de maturidade. O que vi como birras eram na realidade sinais de problemas mais profundos. Depois que soube de tudo isso, fiquei um tempo sentado em silêncio. Não senti orgulho, não senti alívio, não senti tristeza. O que senti foi uma espécie de clareza desconfortável, como quando você tira uma atadura e vê que a ferida já sarou, mas também vê a marca que ficou. Pensei em como teria acabado eu se tivesse continuado ali pagando, suportando, justificando. Talvez teria terminado endividado, esgotado, ressentido, me sentindo responsável por arrumar uma vida que não era minha. Talvez teria terminado misturado em problemas que não me correspondiam. E isso me levou à conclusão que quero deixar aqui. Às vezes idealizamos o amor. Acreditamos que aguentar mais é amar mais, que pagar mais é dar mais, que salvar o outro é uma forma de demonstrar compromisso. Mas não é assim. Às vezes o mais saudável, o mais maduro e o mais necessário é soltar. Não porque o outro seja mau, mas porque você não é terapeuta dele, nem salvador, nem caixa eletrônico, nem escudo para tapar os buracos que a vida deixou. Você é uma pessoa, não uma solução. Não sei o que acontecerá com Frances. Não me corresponde saber, mas tomara que isso sirva para ela tocar o fundo e questionar quem quer ser realmente. Tomara que entenda que a vida não é uma corrida de aparências e que o valor pessoal não se mede em bolsas novas nem em cartões estourados. Eu, por minha parte, sigo adiante desta vez com os olhos mais abertos. Porque às vezes as histórias não terminam com ela voltou arrependida ou ele a perdoou. Às vezes o final real é simplesmente aprender, soltar e não repetir o mesmo padrão nunca mais. E acho que esse tipo de final, embora não venda romance, também é um bom final.